de Atlético nesse momento, porque o Cláudio inclusive já voltou. E para quem está chegando agora, Rezende, vamos recapitular a informação, a proximidade de um acerto oficial com o novo treinador, o fim da novela, Cláudio Rezende. É isso mesmo. É isso mesmo, Cirilo. O novo treinador do Atlético, tudo indica que será o Eduardo Domingues. Ainda não tem o contrato assinado, por isso o clube não oficializou, até porque ele tem um jogo amanhã para despedida lá do Estudiantes. Tem um jogo do Campeonato Argentino contra o Sarmiento amanhã às 5h45 da tarde, e aí depois disso ele já há expectativa de venha no fim de semana para acompanhar em loco o jogo do Galo contra o América, acompanhar mesmo, porque ainda será dirigido o Atlético nesse fim de semana pelo Lucas Gonçalves, diante do Coelho. Vamos à Argentina. Antes dos comentários aqui, estamos em contato com o Juan Pablo Mendes, que é do Diário Olé e acompanha de perto o trabalho do Eduardo Domingues, não só a carreira dele, mas esse trabalho que é de longo prazo no Estudiantes de La Plata. Nos fala um pouquinho aí desse novo treinador que está vindo para o Galo. Eduardo Domínguez ya había generado un impacto fuerte en el fútbol argentino cuando sacó campeón a Colón en un torneo local, Colón de Santa Fe, que nunca había salido campeón, un equipo que ahora está en la segunda división, la Serie B, y en Estudiantes ratificó lo que de sus características. Su sistema de juego suele ser elástico, puede cambiar de acuerdo a las circunstancias del rival, pero nunca va a priorizar un sistema de juego a las características del jugador. Jamás ha forzado a jugadores a jugar en posiciones distintas a sus características naturales. Puede ser normalmente 4-2-3-1, 4-4-2 o 4-3-1-2 según las características. Es un técnico claramente equilibrado entre defensa y ataque. Ha tenido aciertos importantes en Estudiantes, ganó 3 títulos locales. Tá aí então, obrigado ao Juan Pablo Mendes, dando aí um panorama rápido, né, Cirilo? Mas já deu aí para notar mais ou menos a característica que o treinador, novo treinador do Galo a ser anunciado, tem aí para o torcedor do Galo que não conhece ele muito. Ele tá falando, já causou impacto antes dos Estudiantes, né, no futebol argentino, falando de esquema, falando de equilíbrio, né, de um estilo de jogo equilibrado, falou de adaptação, de forçar atletas a jogar em posicionamentos diferentes, né, falou em especial do 4-2-3-1 ali, depois citou outros esquemas também, mas dizendo que não especificamente, não fixo, unicamente em um esquema só. Obrigado ao Juan Pablo por falar conosco. João Vitor Xavier, queria suas impressões sobre essa notícia trazida pelo Cláudio Rezende, que a imprensa argentina repercute já como um abalo por lá para a estrutura do Estudiantes, a saída do Domingues, Eduardo Domingues, que está com um acerto encaminhado com o Atlético. João. Ô Cirilo, eu não sou do tipo de jornalista especialista em todos os assuntos que surgem. A partir de hoje vamos ter um tanto de colega aí que vai saber tudo da carreira dele, da história dele, da trajetória dele. E muitos sequer assistiram um jogo ou conhecem absolutamente nada do trabalho. Outros sabem, conhecem, acompanham e merecem o nosso respeito. Eu não conheço da carreira dele, da trajetória dele. Eu acho que o mais importante para o Atlético no momento é ter passe para que um trabalho seja implementado. O Atlético não é diferente de nenhum outro time do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, de uma maneira geral, tem pouca paciência com treinadores. Eu assisti, inclusive, um estudo, li um estudo do Fred, que é um blogueiro conhecido aí do torcedor atleticano, Fred Augusto, né? Em que ele mostra que o Atlético está ali na média dos outros times, né? O Atlético troca de técnicos tanto quanto todos os times do futebol brasileiro. A exceção no Brasil, no momento, é o Palmeiras, que tem o Abel já há 5 anos e que já está na lista dos técnicos mais duradouros do futebol brasileiro. De resto, meu amigo, é o de sempre. Ganhou, fica, perdeu, vai embora. E o Atlético não é nem melhor, nem pior do que ninguém nesse aspecto. Tá igual todo mundo. O que o Atlético precisa é desenvolver um processo de paciência para que o treinador tenha condições de implementar o seu modelo de trabalho. Se o Atlético chegou a esse nome,
acredito eu, pela maneira que o Atlético está trabalhando, que foi com base em estudo, em análise de mercado, que era um desejo que o Atlético tinha há muito tempo. Contratar um técnico com uma busca por perfil. O Atlético já fez isso algumas vezes, umas vezes deu mais certo, e outras vezes não deu tão certo assim, mas diferente da contratação do Sampaoli, é uma contratação que o Atlético faz acreditando no modelo de trabalho do clube. O Sampaoli foi uma contratação que o Atlético fez sem nenhuma convicção. O próprio Atlético não tinha o Sampaoli como a primeira, ou a segunda, ou a terceira opção. O Sampaoli chegou até a dizer isso numa entrevista. Ele falou assim, tentaram um monte de gente, quando não deu ninguém certo, eu vim. E ele veio naquela ocasião porque havia um clamor popular grande por aquilo. Desse caso, não. Nesse momento, não. O Atlético tentou com o seu SIGA, com o seu departamento de futebol, com os seus executivos e falou, qual perfil de técnico eu quero? E foi atrás do perfil desse técnico no mercado. Que ele tenha condições de fazer o seu trabalho, que o Atlético tenha paciência com ele, que ele possa implementar o seu trabalho, como nós vimos alguns sendo feitos no futebol brasileiro e dando certo. O Leonardo Jardim no Cruzeiro, não era um cara conhecido por aqui, veio e deu certo. O Abel no Palmeiras não era conhecido, veio e deu certo. O Vojvoda no Fortaleza não era conhecido, deu certo. Os portugueses que passaram pelo Botafogo e deram certo, e tantos outros no futebol brasileiro. Que o Atlético tenha paciência, disciplina e que o novo técnico tenha apoio para poder fazer o seu trabalho. O Atlético está precisando de um pouquinho de paz para pensar em longo prazo. Boa sorte para ele, sucesso, que ele faça um bom trabalho que o Galo precisa. Ô Marques, quero te ouvir também, e nessa opinião trazida pelo João, tô com ele, o Atlético precisa virar essa chave, né? Precisa de paciência, precisa de tempo, o trabalho precisa ser desenvolvido e tomara que este seja o profissional para o momento, Marques. Primeiro ele é um treinador campeão, né? Que mostrou muita força no futebol argentino. Campeão com Estudiantes. Se a gente botar um dado comparativo, o Estudiantes na nossa prateleira aqui seria quem, né? Lá tem Boca, tem River, tem Racing, tem Independente, que são os grandes tradicionais lá, né? O Estudiantes não está nessa prateleira, né? Ele foi campeão com essa equipe, né? Dos jogos que eu vi e tá na minha retina, contra o Flamengo lá principalmente, um jogo intenso, né? Com protagonismo em casa contra o poderoso Flamengo. E eu acho que é esse perfil de treinador que o Atlético mais precisa nesse momento, né? Ter protagonismo em casa, principalmente em casa. Que ele consiga, naquele estádio, trazer todo o protagonismo que o Atlético teve num estado recente. Né? Aquele Atlético do Ronaldinho, o Atlético campeão com o Hulk, o Atlético que sufocava o adversário, principalmente quando jogava em casa, né? Eu acho que esse protagonismo em casa é essencial pro Atlético, né? Ele mostra na sua carreira, ninguém fica tanto tempo num clube como ele ficou no Estudiantes se ele não tiver harmonia no seu trabalho, né? Claramente tem harmonia dentro do seu dia a dia. Para ficar tanto tempo, um treinador, que para conduzir um grupo de atletas, para organizar as demandas do dia a dia, né? De vaidade, enfim, né? Ele mostra que tem, pelo tempo ficado no Estudiante, que tem essa harmonia dentro do seu trabalho, né? Então que ele venha com muita sorte, que ele traga aqui principalmente isso, ô Cirilo, o protagonismo como mandante pro Atlético Mineiro, protagonismo esse que há muito a gente não se vê, que ele vá naquele estádio, que ele pise naquele gramado sintético, né? E entenda como é que o Atlético precisa jogar ali, porque, meu amigo, eu te falo com sinceridade, eu acho que até hoje nenhum treinador, depois que foi colocado aquela grama sintética, se adaptou àquele gramado, entendeu? Aquilo tem que ser uma arma secreta, que ele treine lá. As notícias que a gente tem é que o Atlético pouco utiliza aquele campo para treinamento, que ele se adapte àquele tipo de piso, entendeu, Fabrício? Botafogo usou isso, Palmeiras usa isso, todo Atlético Paranaense usa isso. Tá na hora do Atlético usar isso, que seja assim com esse novo treinador que tá chegando aí e tem um histórico muito importante aí na sua carreira. Conhece, Fabrício? Chegou a ver o Estudiante jogar em algum momento? O Marcos lembrou desse jogo do ano passado, a gente citou aqui no primeiro tempo também.
O Estudiantes ficou por um pouquinho de tirar o Flamengo, que acabou sendo campeão na sequência. Eu achei que jogou melhor até lá. Mereceu o resultado lá, sabe? O Flamengo não foi o Flamengo que a gente tá acostumado a jogar, a ver jogar, sabe? Conseguiu se impor em cima do Flamengo. Mas o que mais me chama a atenção é ele tá 3 temporadas num time, né? Ainda mais um time como que é o Estudiantes, como o Marcos falou, né? Não tá na prateleira de cima lá do Campeonato Argentino. Ele conseguiu desde 2010 que o Estudiantes não ganhava um título argentino e conseguiu dar esse título o ano passado. É uma excelente contratação do Atlético. Acho que deve gerenciar bem vestiário, porque quem lidera o Estudiantes não é nada mais, nada menos que o Verón, né? Conhecedor de vestiários como ninguém. E não ia ficar lá por acaso, gente. O treinador não fica num clube porque é amiguinho de fulano, porque é bonzinho. Não, é porque ele é competente, sabe? Então eu achei que foi uma baita contratação aí, inesperada, né? Eu queria até um técnico piorzinho, falar a verdade, com o Atlético. Não tava esperando, eu tô meio chateado, viu? O Marcos dá risada. Uma excelente contratação, torcer pra ele ir bem aqui no campeonato, se adaptar logo ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um treinador novo e que venha pra somar, que venha pra... Pô, eu torço pra todos aí, estrangeiro, brasileiro, lógico que a gente sempre torce, mas que venha, faça um bom trabalho e vai pegar um Atlético mais ou menos nas características do Estudiantes, por exemplo, que o Marcos citou, né? Porque hoje ninguém cita o Atlético como top 3 do Brasil para brigar por título. Mas será que não pode, de repente, começar a sonhar com um time que encaixe? Uma Libertadores, por exemplo, com esse treinador, já tem que começar a pensar. E com o elenco, com a janela que o Atlético Mineiro fez, eu acho que pode começar a pensar principalmente em Libertadores para esse ano. Ô Panzi, nós estamos falando e ouvimos há pouco, pensando em características, né, na leitura que o companheiro da Argentina fez, nessa história do equilíbrio, né? O que você espera de característica do elenco atleticano, cara? Como esse treinador se encaixa na característica do elenco? Porque a gente tem dito aqui, o Atlético vai buscar um treinador com o elenco pronto, né? Os caras já estão aí. Se fizer algum movimento, nada de muito grande, porque o elenco já foi montado, as contratações já foram feitas, a tal da reformulação já aconteceu. A característica do elenco se encaixa? Falta alguma coisa, Edu? Não se encaixa tanto, mas eu acho que pode ser bem adaptado, tanto do Eduardo Domingues para com o elenco, quanto do elenco para com o treinador argentino. Mas a ideia de jogo dele, os modelos, né, são mais adaptáveis, sabe, Cirilo? Não é aquele treinador argentino, ele é muito diferente dos últimos que estiveram no Atlético. Cudê, Milito, Sampaoli. Os 3 tinham um jogo mais próximos uns dos outros, talvez o do Cudê fugisse um pouquinho mais, mas Milito, Sampaoli, o próprio Cudê gostam de uma saída com 3 jogadores, de ala bem abertos, de empurrar uma linha de 5 na última linha defensiva do adversário, times que gostam de ter posse de bola, que prezam pela posse de bola, linhas mais altas. Não é o estilo do Eduardo Domingues. Ele é um cara que gosta de dar equilíbrio defensivo, não é tão adepto dessa linha tão alta, por isso falei agora há pouco que zagueiros que não são tão rápidos talvez se adaptem melhor ao estilo de jogo dele. É um cara que gosta de fazer uma pressão na saída do adversário, mas também não é muito apegado a isso, não é fissurado nisso. Gosta da transição mais rápida, tanto defensiva quanto a ofensiva. E aí, cara, em determinado momento, em algumas equipes, pelo que eu pude observar hoje à tarde, depois que saiu o nome dele, gosta de uma bola longa em determinado momento, mas quebrada. Não é a característica do centroavante do Atlético hoje, que é o Hulk, mas isso é adaptável. E quando eu falei mais cedo que nós precisamos ter paciência, quando um treinador chega a uma equipe, os primeiros jogos, muitas das vezes, ele não dá preferência ao melhor do time, mas ele dá preferência para esses primeiros jogos a quem se adapta melhor e mais rápido à ideia dele. Se ele chegar num primeiro momento e um jogador que seja hoje considerado titular, nos primeiros 2, 3 jogos não for titular, por conta de uma readaptação, não dá pra chegar e começar a fritar o cara. Mas já esse aí não pode tirar. Esse aí não pode sair. Porque, por exemplo... Não sei, né? Vai começar. Até o jogador, cara, tem jogador que precisa desse convívio no diário pra ir soltando. Sim. E render o seu melhor, sabia? Tem um cara que fica mais... Da personalidade fica mais travado, sabe? O Milito, quando chegou ao Atlético, na entrevista de apresentação, ele falou isso. Vai ter determinado jogador que talvez não inicie comigo, mas é por conta de adaptação. O Scarpa. Os 3 primeiros jogos, o Scarpa foi reserva. E depois ele foi reserva quando?
nunca mais foi reserva, porque ele se adaptou. Ele demandava um pouquinho um período de adaptação ou readaptação, mas pelo estilo de jogo do Eduardo Domingues, eu acho que esse tempo vai ser bem menor, porque é um jogo mais simples e é um cara que não gosta de mexer tanto no time, mas ele vai ter uma surpresinha. Jogo quarta e domingo. Ele não vai ter folga, ele não vai ter tempo para trabalhar. É a surpresinha, é o Kinder Ovo dele. Acontece com todo mundo que chega aqui. Fala, João. Eu só queria falar, dentro disso que o Edu colocou, uma coisa que o Atlético precisa muito no momento também é de um técnico que colabore com esse ambiente interno, né? O Edu falou do Milito. O Milito, ele saiu do Atlético, mas ele saiu do Atlético sendo considerado por todos lá um técnico correto, um cara ali correto no dia a dia, cometeu erros, cometeu acertos, teve bons momentos, teve momentos mais difíceis, acertou em opções táticas, errou em outras, mas era tido como um cara equilibrado no ambiente interno do Atlético. Mas o Atlético vem agora de 2 traumas. A passagem do Cuca foi uma passagem interna muito ruim para o Atlético. O Cuca teve um ano no Atlético muito complicado do ponto de vista do ambiente interno do Atlético. Ele não conseguiu criar um ambiente favorável, teve muito problema com o elenco, teve muito problema com a diretoria, não foi legal a última passagem do Cuca no Atlético. E o Sampaoli foi aquilo que todo mundo sabia que o Sampaoli era. Um desastre do ponto de vista das relações humanas, um ambiente muito pesado, muito complexo, muito carregado, uma relação conturbada com o elenco, com a diretoria, com os profissionais internos no Atlético. Foi muito ruim a passagem. Então o Atlético precisa de um técnico também que recupere o ambiente interno, que consiga dar para o Atlético um ambiente de unidade, de união dos jogadores, de um diálogo mais produtivo entre técnico e diretoria, que consiga puxar a sua torcida junto. O torcedor do Atlético é um ativo muito importante para o Atlético. Ter a torcida jogando junto é muito importante para o Atlético. Então o Atlético precisa de um técnico que consiga reconstruir o seu ambiente interno. Isso para o Atlético é tão importante quanto a parte tática, técnica e física. O Atlético precisa de um técnico que consiga ter um ambiente, construir um ambiente saudável para o Atlético internamente. A boa notícia para o João, então, é que o Eduardo, nos 3 últimos trabalhos dele na Argentina, ele construiu exatamente esse ambiente. Dá pra ficar 3 anos num lugar com um ambiente ruim, né? Não dá. E ele construiu esse ambiente com atletas, com diretorias. E eu tenho certeza, viu, João? Você citou a palavrinha trauma. E realmente foi um trauma. Eu acredito que o Atlético, dentro de todo o estudo que foi feito para contratar esse novo treinador, isso devia estar lá no topo da lista. Ambiente interno, gestão de grupo. Foram 2, viu, Edu? Eu tenho certeza. Foram 2. O Cuca e o Sampaoli. O Cuca e o Sampaoli. 2 traumas. Foram 2 ambientes horrorosos. E o Cudê também tinha sido ruim, né, João? Lá atrás. Nossa, Deus. Não, e com esse... O Cudê foi tão ruim que eu tinha deletado da cabeça, viu, Cláudio? Jesus amado. Mas você pode ter certeza que estava no topo da lista, um dos principais motivos do Atlético ter escolhido. O perfil do Eduardo se encaixa exatamente nesse, de um cara que é gestor também. E treinador tem que ser gestor de grupo. Demais, ainda mais ali com os cobra criada, que a gente costuma falar, né, Marcos? Que tem uns cobrinhas no futebol, tem uns cobrinhas juvenisada. E aí tem uns cobra criada. Né? Os minhoquinhos, tem as cobras. O elenco do atleta é recheado de cobra criada, cara que já venceu de tudo no futebol. Precisa gerir melhor, né, o vestiário. Falei, porque os caras sabem jogar, né, Marcos? Lógico, precisa dar um padrão à equipe e tudo, mas o principal ali eu acho que é a gestão. E esse último jogo aí que o Lucas fez mostrou muito bem isso, pois né, até chegar, trazer os caras para debaixo da asa, né? Da asa do Galo, de fato, né? Trazer para perto, para trazer harmonia novamente para o dia a dia. Dia a dia tudo, gente, para trabalho. O cara tem que estar feliz e satisfeito de ir lá todo dia treinar na cidade do Galo. Se você tem um comandante mala, entendeu? Pô, vou lá treinar de novo com esse cara. Tu vai obrigado a trabalhar, cara. Tu vai obrigado, Cirilo. E aí, poxa, é um ambiente terrível. Não consegue ter harmonia no dia a dia, né? Então, acho que esse é um detalhe importantíssimo que o João e o Panzi trouxeram, né? Nos comentários, né? Para se trazer harmonia novamente para a cidade do Galo, né?